Flamengo abre os cofres e deve anunciar mais reforços essa semana. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Após anunciar as contratações de Saul e Emerson Royal, clube carioca se aproxima de mais 2 craques. Um deles bem conhecido da nação rubro-negra. Vamos acompanhar essas e outras notícias do Flamengo agora. O Flamengo, inclusive, apresentou agora há pouco o espanhol Saul, que é ídolo do Atlético de Madrid. E tem gente indo embora. O Ricardo Lai acompanhou tudo e faz esse balanço pra gente ao vivo do Ninho. Boa tarde, Lai. Tudo bem, Mário? Um abraço pra você. Boa tarde a todos. Manhã agitada aqui no Ninho do Urubu. Entrevista coletiva de apresentação do Saul Niguez. Nessa entrevista, olha a curiosidade. Ele disse que quando o Felipe Luiz jogava lá no Atlético, eles jogaram juntos por 6 temporadas, o Felipe Luiz disse pra ele, você tem tudo pra ser lateral esquerdo, né? Mesma posição, né, do Felipe Luiz como jogador, e o Saul disse, não, eu prefiro jogar em outra posição, no meio de campo. Ele é um meia ofensivo, um jogador que chega para ajudar. Segundo José Boto, diretor do Flamengo, chega para suprir as falhas, né, do elenco do Flamengo neste setor. A ideia do Flamengo é apresentar o Saul e o Emerson Royal domingo no Maracanã, antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Quem não vai estar é o Wesley, já acertado com a Roma da Itália, vendido por 25 milhões de euros. Esse o preço, o valor inicial pode chegar a quase 200 milhões de reais. E uma última informação, o De La Cruz foi liberado para passar o fim de semana com a família, se reapresenta na segunda-feira, Mari. Valeu, Lai, obrigada. Boa tarde a você. Vamos falar um pouquinho mais desse novo reforço do Flamengo? Chama o Saul, então. Espanhol, canhoto, habilidoso. Habla e habla com a bola nos pés. Tem no passe a principal qualidade. O Saul vem para ser o novo coringa do Flamengo. Assim como o Gerson pode jogar em todas as posições do meio-campo. No auge, era capaz de lances como esse aí, numa semifinal de Liga dos Campeões. Gol estilo Messi contra o Bayern de Munique do Manuel Neuer, lá em 2016. Marcou Maradona, marcou Saul Niguez, el canterano do Atlético de Madrid. O Saul fez história no Atlético de Madrid. Foram 427 jogos em 13 anos. É o 9º jogador com mais partidas no clube. Jogou tanto tempo por lá que foi companheiro do Felipe Luiz, que hoje é o chefe. Passou no Chelsea em 2021, onde encontrou o Jorginho, mas não foi muito bem por lá, não. Como? Antes do Flamengo, estava no Sevilha, onde fez um gol e deu 6 assistências em 26 jogos. Foram também 19 jogos pela seleção espanhola. Estava no elenco da Copa do Mundo de 2018. Ele não chega a ser um artilheiro. Como? Foram 48 gols nos tempos de Atlético, mas quando faz bonito. O Flamengo ganha um novo candidato a protagonista. Sob direção de Felipe Luiz, vem temporada com expectativa alta por aí. Chama o Saul. O Gabigol, quando veio, apesar que estava no Santos, mas veio da Europa. Pedro veio da Europa. Gerson veio da Europa. Um monte de gente. Pablo Mari veio da Europa. Rafinha, lateral direito, veio da Europa. Felipe Luiz veio da Europa. E agora continua. Hoje tem a apresentação de um que veio da Europa. E podem chegar outros da Europa. É outro momento, é outra situação, Pedro. Bom dia. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você. Um abraço a todos que estão aí no 360. Só nós não estamos na Europa, né? Pelo solzinho batendo aqui, dá para perceber bem que a gente está em território brasileiro aqui em Vargem Grande, CT Ninho do Urubu. Neste momento, alguns integrantes da comissão técnica começam a descer para o campo. O treino começou às 10 horas, mas primeiro o pessoal faz sempre um trabalho na academia, aquela coisa toda. O Felipe Luiz conversa com os jogadores, depois eles descem para fazer o trabalho do campo. A gente vai poder observar alguma atividade aqui e aí certamente o Saul vai estar entre eles, ele que vai ser apresentado hoje como um novo reforço do Flamengo, camisa 8, ex-Atlético de Madrid, enfim, muito tempo lá no futebol europeu, obviamente, europeu que ele é espanhol, então ficou por lá por muito tempo e aí vai ter essa experiência aqui, tá
um tanto quanto soltinho nas redes sociais, se comunicando com a torcida do Flamengo. Então a gente vai observar como é que vai ser esse primeiro contato com a imprensa do Saúl e saber quando ele vai poder, de fato, fazer a sua estreia. E aí você está falando, pô, vem um monte de gente da Europa e tudo mais, etc. O Flamengo está em vias de trazer o Carrascal, os 12 milhões de euros, né, em 2 parcelas, mas está esperando desenrolar o negócio do Rubens com o Atlético Mineiro. O Rubens do Atlético Mineiro com o Dinamo de Moscou, que é o clube do Carrascal, uma negociação quase triangular ali, e aí sim o Carrascal vai ser liberado para vir para o Brasil para poder se apresentar. Tem Samuel Lino também, atacante do Atlético de Madrid, pela apuração dos nossos companheiros até que tem mais contatos com as fontes lá do Atlético de Madrid, companheiros da ESPN da Espanha, uma negociação em torno dos 25 milhões de euros. Aqui no Flamengo se diz que não vai chegar a tanto, que está caminhando, é uma situação difícil. É uma negociação complicada, um jogador que tem mercado na Europa, novo ainda, mas que está evoluindo nesse sentido. Então, segundo o Flamengo, não vai chegar a 25 milhões de euros. A gente fica mais nessa expectativa aqui do que vai acontecer. Além disso, tem o Emerson Royal também, que por 9 milhões de euros chega neste fim de semana já, um acordo com o Milan, estava rumo ao Besiktas já, e aí o Flamengo vai trazer esse jogador. Ao mesmo passo, o Wesley vai se despedir. 25 milhões de euros, mais 5 possíveis de bônus, assim, se ele cumprir metas no contrato e tudo mais, com a Roma da Itália. Então são idas e vindas que o Flamengo está tratando nessa janela. Quando deu aquela primeira balançada, até a gente conversava por aqui, o Flamengo não teve jeito, não teve que ficar no scout, foi no Flamengo Way mesmo de contratar, daquele jeito de, enfim, contratações mais parrudas, animadas, milionárias, enfim, com muito dinheiro em caixa. A gente está aqui hoje para a apresentação do Saúl. Vou dar aquela olhadinha para trás, por enquanto, que eu estava falando. Mas não, só o Rodrigo Caio, por enquanto, com mais alguns ali que está no gramado, ele que é auxiliar, assistente técnico hoje em dia, está ali no gramado. Então, por enquanto, nenhum jogador em campo. Agora que está começando a descendo o goleiro, se eu não me engano, o Matheus Cunha por ali, mas, enfim, aos poucos eles vão chegando aqui. E aí hoje, durante a programação, vamos ter as informações do Saúl. Abel. O Eugênio Leal tem uma pergunta para você, Pedro. Sim, prazer falar com o Pedro. A minha pergunta é: as contratações param por aí ou pode vir mais alguém? E ela já é associada a uma outra informação, porque está bombando nas redes sociais a expectativa pelo anúncio do veredito no caso Paquetá. Seria hoje que seria divulgado o futuro do Paquetá, se ele vai ser banido do futebol, se ele vai ser inocentado, se vai ter algum outro tipo de pena. E o torcedor do Flamengo está na expectativa, está sonhando com uma possibilidade de volta do Paquetá. Existe essa possibilidade? Eugênio, como vocês bem conhecem, eu sou um chato de galocha, né? Então eu não entro muito nessas especulações assim de enfim, o que pode entrar, o que pode ser, etc., para não ficar alimentando os sonhos do torcedor de algo desse sentido. Informação sobre o Lucas Paquetá: o Flamengo já teve interesse no passado, fica na espreita do que pode acontecer em torno do veredito lá dele, do julgamento na Inglaterra, mas que eu saiba neste momento ainda a gente não tem informação de que há algo em curso nesse sentido. Pode fazer sentido, depende muito também da punição, né? Porque imagina se ele é punido só na Inglaterra e tem que jogar em outro lugar, se ele não é punido, enfim, são muitas variáveis nesse caso aí. O torcedor fica animado, faz festa em rede social e tudo mais, não sei o quê, mas aqui a gente tem que ter compromisso e eu assumo, visto a máscara e a capa e o uniforme de chato de galocha, sem problema nenhum. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo informações do Flamengo, que continua forte no mercado. Amigo Rafael Prats, como você vê essa busca por reforços hoje com a apresentação do Saúl, né? O Flamengo tentando reforçar um time que já é muito forte. As contratações são muito boas, Abel. Claro que não são todas do mesmo nível. Se fechar com o Samuel Lino, esse me parece acima dos outros no primeiro momento. Mas o Saúl é um jogador que dá uma condição para jogar em muitas funções de meio campo, né? O Saúl do Sevilha foi um Saúl mais camisa 10. O Saúl do Atlético de Madrid, já faz algum tempo, foi mais o meio aberto pelo lado direito. Para quem procura, obviamente, deixar um elenco mais robusto, com mais opções,
Os jogadores são muito interessantes, são jogadores assim, não sei se todos me parecem para serem titulares logo de cara, mas para virarem assim um 12º jogador, 13º jogador. Quem pensa, por exemplo, o Arrascaeta numa sequência, uma dificuldade, o Saúl pode ser substituto do Arrascaeta em alguns momentos, pode ser o camisa 10, pode ser, em algum outro caso, o Luiz Araújo mais desgastado, com outra característica, mas pode ser o meia mais aberto pela direita também. Isso vale para o Carrascal também. Isso vale para o Emerson Royal, se for contratado como lateral direito, para brigar pela posição com o Varela. Melhora muito o elenco, porque quem chega tem bom nível. E o Pedro chamou. Eu me despedi dele, mas ele deve ter mais alguma informação. É isso, Pedro? Diga lá. Só para complementar o noticiário aqui, Abel, porque enquanto a gente está dando um vivo aqui, as informações circulam, a comunicação do Flamengo chega aqui, o De La Cruz foi liberado para ficar no fim de semana com a sua família no Uruguai, depois de todos os acontecimentos aí, acabou exposto, José Luiz Runco, enfim, aquele episódio do Printgate lá que houve, então ele foi liberado para passar o fim de semana com a família e tudo mais, não tem nada de nenhum problema além disso, tá? Só para liberar mesmo, ele que estava em recuperação, carga muscular, aquela situação toda, ele foi liberado neste fim de semana para ir até o Uruguai, passar um tempo com os familiares. Boa! Importante. Estou me despedindo de novo, mas se você tiver mais informação, aqui, portas abertas no F360, é só chamar Pedro e você volta com a gente. Um bom dia, bom fim de semana para você. Você queria falar? A Mari também quer falar? É ótimo que todo mundo quer falar. Diga, Eugênio. A Mari querendo falar, ela tem prioridade, que a fase é maravilhosa. Boa, Mari. Boa, Mari. Vai lá, vai contigo. Não, eu ia complementar. É importante a informação do Pedro, né? Porque aí já evita de levantar algumas suspeitas, enfim. Ele não apareceria na lista de relacionados, Felipe Luiz seria perguntado de novo. E também muito legal do Flamengo entender esse momento, que a exposição foi muito grande para o De La Cruz, né? Então, ficar com a família. O Prats falou sobre jogadores que não necessariamente chegam para serem titulares. Eu acho que talvez o Lino tem essa condição de ganhar essa titularidade. Eu acho que um nível até pela zona, outros, né, assim, de campo, né? Ali, que o Lino é um lateral esquerdo, com o Simeone assim, mas foi avançando para atuar nessa segunda linha pelo lado esquerdo também. E o Flamengo passa por dificuldades nesse setor, né? O Cebolinha não está conseguindo, o Michael também não. Então acho que talvez o Samuel Lino ele suba um pouquinho esse nível. E claro, o Royal muito por conta da possível ausência do Wesley. É isso aí, o que eu ia colocar antes como o Flamengo vai ganhando cada vez mais cara de Europa, né? Muito. A gente vem de um Mundial de Clubes em que você tinha isso, né? O Flamengo, hoje você bota o Danilo, muito tempo de Europa. O Alexandro, muito tempo de Europa. O Jorginho, muito tempo de Europa. O Vinha jogou na Europa. O Vinha jogou, mas menos, né? Mas jogou. O próprio o outro lateral direito, o Varela, também jogou na Europa. Mas estou colocando quase todos. Jogadores tirando assim. O Arrascaeta. O Bruno Henrique jogou na Europa, na Alemanha. Mas assim, é uma passagem muito... Jogou. Estou colocando jogadores que tiveram destaque jogando no futebol europeu. E com essa capacidade de trazer do futebol europeu, né? Exatamente. Pro encaixe de ideia. São jogadores, claro. Acho que o Danilo e o Alexandre já estavam num momento de carreira um pouco mais avançado, que o movimento é normal vir para o Brasil. Mas buscar jogadores como o Emerson Royal, que está numa altura da carreira ainda, que permitiria mais tempo lá. 26 anos, se não me engano. Samuel Lino, o próprio Saúl. É um movimento de você tentar puxar o Flamengo para um nível mais próximo do futebol europeu. É claro que não no nível dos maiores times europeus. Você não está no nível do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester City, do Liverpool, mas você está se colocando, você está trazendo jogadores de lá. Historicamente, nos últimos anos, tem sido olhar muito para a América do Sul. Então vem um Arrascaeta, vem um De La Cruz... vem outro jogo. Agora ele está olhando, mercado europeu. Oportunidades de mercado, possibilidades. Não oportunidades, possibilidades de mercado. E isso ele vai puxando o Flamengo mais para perto do futebol da Europa e cada vez mais distante do futebol brasileiro, assim, do que é o nível médio dos elencos do futebol brasileiro. É um trabalho de dar mais peso e dar uma cara mais internacional ao Flamengo mesmo. Porque são jogadores que estão habituados ao dia a dia do futebol de lá. Onde é que está o Samuel Lino? Onde é que está o Emerson Royal? Onde é que está o Saúl? Onde é que está o Danilo? No Flamengo. Então, o Jorginho, são jogadores reconhecidos lá, sabe? Que foram titulares em grandes clubes de lá.
é um peso muito grande que o Flamengo vem ganhando, mudando um pouquinho esse foco das contratações. Cara de nova gestão, né? Com o Boto também. O Filipe Luís traz muito desse conhecimento, né? Não à toa a gente vê esses jogadores do Atlético de Madrid, da onde ele, né, bebeu muito a fonte ali de Simeone. Eu acho que é uma tendência. A gente estava até perguntando para o Prates aqui, enquanto o Pedro falava, tentando relembrar os últimos jogadores que o Flamengo foi buscar no mercado nacional aqui, né? Então, Léo Ortiz, Alan, aí mais distante Claudinho, centroavante, porque a tendência é essa, né? O Carlinhos perdeu. Claudinho. O Pereira Carlinhos. também, né? O Pereira mais lá aí, atrás, né? De Atlético Paranaense, mas já agora com a mira já muito clara, né? De mercado europeu. O Rossi, no caso, veio direto do Boca Juniors, né? Boca, Final de contrato. Mas o goleiro anterior, o campeão, o Diego Alves, veio da Europa também, Sim, né? Europa. Isso. Aquele time de 2019 com vários. O Filipe Luís, Rafinha. Sim. Pablo Mari. Sim. Muitos, né? O próprio Gabigol. Realmente. O Everton Ribeiro não, né? O Everton Ribeiro, Cruzeiro, depois do Cruzeiro... Ele foi pro mundo árabe, chamado mundo árabe, melhor dos árabes. Mas não a Europa. São imagens ao vivo, é isso? Imagens ao vivo. Filipe Luís, professor Filipe Luís, chegando já para comandar o treino. Como disse o Pedro Henrique Torre, muito calor, ó. Ele está se refrescando ali. Aproveitando. O campo está sendo molhado, né, irrigado. E aí o pessoal fica ali no meio. E o De La Cruz, como disse o Pedro Henrique Torre agora há pouco, a Mari comentou, liberado para passar o fim de semana, obviamente vai ver familiares, vai descansar também a parte mental, depois de tudo que aconteceu. Vai, como o Prates sempre destaca e o Prates gosta, vai comer aquele belo churrasco uruguaio, comer um doce de leite uruguaio maravilhoso. Aí você entra numa outra seara, já, Bel. Mas diga lá, brincadeiras à parte. Não, em relação a isso, sobre isso. Então vai lá. Tem todo um acompanhamento de nutricionista, né? Não pode ingerir carboidrato depois das 18. Você que gosta disso? Bebida alcoólica, então? Bebida alcoólica é Vinhozinho, melhor evitar. Né? A carne sem gordura, então tem tudo isso, né, Abel? É com alguma restrição que você vai se alimentar. Isso. Perfeito. Eu achei que ele ia me repreender. Eu achei que ele ia me repreender e ia falar assim, não, Abel, vamos falar de futebol. Mas não, ele quis estender o assunto gastronômico. Isso faz parte do futebol, porque é um atleta de futebol. A nutrição faz parte. Exatamente. Tem toda a razão, Prates. Olha aí o Saul. Não é ele ali? Saul Niguez. Isso. Tá chegando aí, ó. Olá, pessoal. Eu sou o Saul. Muito prazer. Mas já está frequentando, né, os bastidores do clube ali há alguns dias. Chegou com um astral muito bom, né? Muito feliz as declarações dele em relação ao Flamengo. Falou, ó, um chamado do Flamengo eu não posso negar. Falou, né, sobre as instalações muito próximas ao Chelsea, ele que passou pelo Chelsea emprestado. Disse que é melhor do que o CT, melhor do que o CT do Atlético de Madrid e tal. Ele chegou muito feliz, que já conversava sobre o Flamengo com o Filipe Luís lá ainda, na Espanha. Filipe Luís sempre torcedor do Flamengo, né? Então, ele chega com o astral lá no alto. Que esse astral possa ajudar muito o desempenho dele e do Flamengo daqui para frente. Lucas Paquetá pode ser banido permanentemente do futebol caso seja considerado culpado. O meia Lucas Paquetá, atualmente jogando pelo West Ham na Premier League, está no centro de uma investigação que pode comprometer seriamente sua carreira. Denunciada em maio de 2024 por possível envolvimento em um esquema de apostas esportivas ilegais, o jogador iniciou a fase decisiva de seu julgamento em março de 2025. O futuro do atleta está em jogo e o veredito será finalmente anunciado nesta sexta-feira, 25. Durante todo esse processo, o Flamengo, clube onde Paquetá iniciou sua carreira, acompanha atentamente o desenrolar da situação, visto que o jogador pode vir a retornar ao Brasil caso sua situação legal seja resolvida. De forma resumida, a investigação em curso envolve a possível participação de Paquetá em apostas esportivas ilícitas, algo que está em total desacordo com as regras da Federação Inglesa de Futebol, a FA, e com os princípios de ética que regem o esporte. Caso seja considerado culpado, Paquetá pode ser banido do futebol de forma permanente, o que significaria o fim de sua carreira profissional, especialmente na Europa, onde o jogador é altamente valorizado. A FA será responsável por julgar a acusação e decidir se o atleta será banido ou não.
Em maio de 2024, a Federação Inglesa de Futebol divulgou um comunicado oficial acusando o Paquetá de violar as normas relacionadas a apostas esportivas durante 4 partidas específicas. As partidas envolvem confrontos entre o West Ham e os times Leicester City, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth. Os jogos aconteceram durante a temporada 2022-2023 e a abertura da temporada 2023-2024, sendo todos eles alvos de investigação. O envolvimento de Paquetá em apostas em jogos de futebol é um sério delito, pois pode manipular o curso das partidas e afetar a integridade do esporte. É importante observar que em cada uma dessas partidas, Paquetá recebeu um cartão amarelo, o que gerou desconfiança por parte das autoridades. O cartão amarelo em si não é suficiente para comprovar envolvimento com apostas ilegais, mas o fato do jogador estar envolvido em confrontos que levantaram questões sobre a sua postura e as circunstâncias das partidas gerou uma série de indagações. A FA passou a monitorar a situação mais de perto, o que resultou numa investigação formal. Desde então, o jogador se vê numa situação de grande incerteza quanto ao seu futuro. Dessa forma, a Federação Inglesa de Futebol pediu o banimento do jogador, alegando que o comportamento de Paquetá coloca em risco a integridade da competição e a confiança do público no futebol. Caso a investigação comprove sua culpa, Paquetá não apenas perderia sua chance de jogar no futebol europeu, mas também enfrentaria um longo período de afastamento das competições internacionais. Para o Flamengo, que acompanha de perto o desenrolar dos acontecimentos, este cenário é ainda mais relevante, pois o clube brasileiro tem interesse em trazer Paquetá de volta ao Brasil, mas isso só ocorrerá se a situação de Paquetá for resolvida de forma clara e positiva. Apesar de toda a gravidade da acusação, o comitê responsável pela decisão de Paquetá será independente, ou seja, ele terá a oportunidade de se defender das acusações. O processo inclui a apresentação de provas e testemunhos tanto da defesa do jogador quanto da acusação representada pela FA. Além disso, ambas as partes terão o direito de recorrer da decisão caso considerem necessário, o que pode prolongar ainda mais a situação e gerar mais especulações sobre o futuro de Paquetá no futebol. Caso o jogador seja condenado, ele poderá sofrer sanções severas que podem prejudicar sua continuidade no futebol europeu, sendo até mesmo impedido de jogar em outros países. Em meio a essa expectativa, o Flamengo, clube que foi responsável pela formação de Paquetá e de onde o jogador saiu para a Europa, segue de perto o andamento do caso. Em janeiro de 2025, José Botto, diretor de futebol do Flamengo, confirmou que o clube está interessado em trazer Paquetá de volta ao Brasil, mas com uma condição essencial: o jogador precisa ter sua situação jurídica resolvida de forma positiva antes que qualquer negociação seja iniciada. O Flamengo, embora interessado, tem agido com cautela, ciente da complexidade da situação e do impacto que um veredito negativo poderia ter na imagem do clube. O Flamengo tem um histórico de dar apoio aos seus jogadores, mas também exige que suas decisões sejam tomadas com base na ética e na integridade. José Botto, que se reuniu com o empresário de Paquetá em fevereiro de 2025, no Ninho do Urubu, destacou que a condição para que o Flamengo avance com a contratação é que o jogador resolva suas pendências legais e o veredito final seja favorável. Em caso de absolvição, Paquetá poderia retornar ao Flamengo, onde começou sua trajetória, e ser uma peça-chave no projeto esportivo do clube. Mas o diretor de futebol deixou claro que a decisão final dependeria de um desfecho positivo. Coletiva de apresentação de Saúl Ñíguez acontece após o treino do Flamengo nesta sexta-feira 25. Enquanto a situação de Paquetá segue sem definição, o Flamengo fez movimentações no mercado de transferências e anunciou um reforço de peso. O clube carioca apresentou oficialmente o meio-campista Saúl Ñíguez como o primeiro reforço da janela de transferência de 2025. O jogador espanhol assinou um contrato de 3 anos e meio com o Flamengo, um acordo válido até 2028. A apresentação do novo jogador ocorrerá nesta sexta-feira 25, logo após o treinamento da equipe no Ninho do Urubu. O evento será transmitido ao vivo no YouTube, como é costume, com a presença da coluna do Flá TV para acompanhar todos os detalhes da chegada de Saúl ao Flamengo. A assinatura do contrato de Saúl Ñíguez foi um passo importante para o Flamengo, que procurava reforçar seu meio-campo com um jogador experiente e de qualidade. Saúl é conhecido por sua capacidade de liderança em campo e por sua versatilidade, podendo atuar tanto como volante quanto como meio-campista ofensivo. Sua chegada reforça ainda mais a qualidade do elenco rubro-negro e traz um grande nome para o futebol brasileiro. O Flamengo adquiriu Saúl Ñíguez sem custos, já que ele rescindiu seu contrato com o Atlético de Madrid antes de assinar com o Flamengo. Isso permitiu ao Flamengo trazer o espanhol sem precisar pagar pela transferência, uma negociação estratégica que beneficia tanto o clube quanto o jogador, que estava livre no mercado. A chegada de Saúl representa uma oportunidade para ele se reinventar no futebol brasileiro e voltar a mostrar seu potencial em um ambiente competitivo.
A estreia de Saúl Ñíguez no Flamengo, no entanto, dependerá da regularização no boletim informativo diário da CBF. Após essa regularização, a comissão técnica de Filipe Luís avaliará as condições físicas do jogador, o que pode levar algum tempo. Dessa forma, Saúl deve ser poupado dos primeiros jogos da temporada e deve assistir ao confronto do Flamengo contra o Atlético Mineiro, marcado para o domingo 27, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o primeiro jogo de Saúl com a nação rubro-negra presente no Maracanã, embora ele não deva ser escalado para a partida. Emerson Royal e Samuel Lino podem ser os próximos reforços. Além de Saúl Ñíguez, o Flamengo segue com negociações avançadas para trazer mais 2 reforços de peso: Emerson Royal, lateral direito do Milan, e Samuel Lino, atacante do Atlético de Madrid. O Flamengo estabeleceu uma ordem de prioridade para a assinatura dos contratos com os 2 jogadores, com Emerson Royal sendo o primeiro a chegar ao Brasil. O jogador viajará para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 25, com previsão de chegada para sábado, 26. Após passar por exames médicos no Ninho do Urubu, Emerson deve assinar o contrato com o Flamengo e se juntar ao elenco rubro-negro. Emerson Royal será contratado por 9 milhões de euros, aproximadamente 58 milhões de reais, com o Flamengo adquirindo o jogador do Milan. Aos 26 anos, o lateral direito chega para reforçar o setor defensivo e preencher a vaga deixada por Wesley, que se transferiu para a Roma. O lateral direito tem experiência internacional e é visto como uma peça importante para a equipe de Filipe Luís. Em relação a Samuel Lino, o Flamengo também já chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a compra do jogador por 25 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais. O Flamengo superou a concorrência de outros clubes como o Napoli para garantir o atacante brasileiro, que tem grande potencial. A data de chegada de Lino ao Brasil ainda não foi definida, mas o clube carioca está trabalhando para concluir a contratação o mais rápido possível. Por fim, a janela de transferências do futebol brasileiro fechará no dia 2 de setembro de 2025 e o Flamengo está focado em concluir essas negociações antes desse prazo. Além disso, o clube também está monitorando outros jogadores como Jorge Carrascal, do Dinamo Moscou, para reforçar ainda mais o elenco para o restante da temporada. Com essas movimentações, o Flamengo se prepara para a sequência da temporada 2025 com o objetivo de fortalecer o elenco e conquistar mais títulos.